Olá, esperamos que essa série sobre predestinação possa ser bênção na sua vida, trazendo maior sede pela palavra viva do Senhor e por mais intimidade com Cristo. Seja bem-vindo. Neste módulo, nós vamos apresentar uma visão panorâmica de tudo que a gente vai estar tratando nesta série sobre predestinação. São tópicos muito abrangentes, muito sensíveis e bastante polêmicos. Que o Senhor nos conduza e a Ele seja dada toda a glória. Amém. Calvinismo. Falando de predestinação, nós teremos que falar de calvinismo. Embora eu seja um daqueles que se recusa a assinar embaixo de Westminster, nós vamos ver do que se trata um pouco mais à frente, e também seja reticente ao muito do que Calvino falava e ensinava, eu quero enfatizar o respeito que nutro e tenho por meus irmãos calvinistas. Tenho aprendido muita coisa com vocês. Isso dito, isso posto, isso claro, quero dizer que nós vemos muita falsa representação de Deus no calvinismo, inconsistências bíblicas fortes. Não quer dizer que eu seja contra a reforma protestante. Pelo contrário, eu quero separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que nós nos opomos é a TULIP, são os 5 pontos fundamentais, a base do calvinismo, que também iremos ver um pouco mais à frente. O novo calvinismo é um movimento que surgiu no fim do século passado, fazendo como que um resgate da teologia calvinista. Então eles têm muitas mudanças e muitas mudanças bem-vindas, mas eles não são aceitos pelo que eles falam de novo, pelo que eles falam de mudança, mas pelo que eles falam de calvinismo. Na verdade, esse novo calvinismo, ele é nada mais do que o próprio calvinismo com uma nova roupagem. Será que o calvinismo é uma crença puramente protestante? Calvino, até os seus 24 anos de idade, ele era um católico praticante. E após somente 2 anos, ele escreveu as Institutas da Religião Cristã, as Institutas de Calvino, um trabalho profundo, amplo e bastante abrangente. A pergunta que fica é: de onde veio a sua influência e o seu aprendizado? E por que falarmos da vida pessoal de Calvino e não nos atermos na sua doutrina? Antes de qualquer coisa, vale mencionar que nós não estamos querendo atacar de forma alguma a sua reputação e muito menos denegrir a sua imagem. O que queremos evidenciar é que a interpretação errada das Escrituras atacou a sua doutrina e também a sua conduta pessoal. Não podemos deixar de discutir um dos eventos mais terríveis, mais obscuros e mais tenebrosos da Reforma Protestante do século XVI, que ocorreu entre Calvino e Servetus. Novamente, a intenção não é atacar Calvino, denegrir sua imagem ou sua reputação, senão a sua interpretação bíblica. A morte aos hereges, escarnecedores, ela é lícita? Ela convém? Ela é bíblica? O ortodoxo é aquele que segue fielmente uma prática, uma norma ou uma doutrina. E essa doutrina serve como um trilho, como um conduíte, como um caminho para essa pessoa não se desviar e ser fiel, na aplicação dessa doutrina na sua vida, nesse caso na sua vida religiosa, na sua vida com Deus, na sua vida de fé. E o calvinismo diz que o calvinismo é a doutrina bíblica, é a única doutrina realmente bíblica. Então tudo que não é calvinista é necessariamente antibíblico, é necessariamente falso. Então, este é o complicador. E isso é o que o calvinismo quer que todos acreditem, que o que não advém dessa doutrina é falso. Vamos ver então o que as Escrituras têm a dizer sobre tudo isso.
Os calvinistas fazem questão de afirmar de que existem somente duas escolas que versam sobre a predestinação: a calvinista e a arminiana, que vem do teólogo holandês James Arminio, ou Tiago Arminio, que fazem questão de afirmar exatamente isso, que se você não é calvinista, não tem outro jeito, não tem outra hipótese, você é arminiano. E essa é uma das forças do calvinismo, afirmar que tudo que não é calvinista é arminiano. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa falácia. Em minha experiência lidando com os calvinistas, toda vez que a sua posição real é revelada, uma coisa muito conveniente aparece, que é o hipercalvinista, né? É tudo depositado na conta do extremista, do radical, do hipercalvinismo. Bom, se você conversar com o hipercalvinista, ele é o calvinista de verdade. Se você conversar com o calvinista moderado, ele é o de centro, ele é também o único calvinista. E aquele que não é nem extremista, nem moderado, aquele que é mais brando, também defendem a mesma coisa, porque no fundo, o fundamental é que todos creem nos 5 pontos do calvinismo. Essa tem que ser a nossa afirmação básica. Não pegar os outros títulos que eles vão criando pelo caminho, o hipercalvinista, o mais moderado, enfim, todos eles creem no fundamental do calvinismo, a base do calvinismo, que são os 5 pontos da tulipa. Os 5 pontos que definem realmente quem é calvinista. Cosmovisão calvinista. Então vamos falar de cosmovisão. O que é cosmovisão? É uma visão dos cosmos, é uma visão do mundo. Cosmovisão, aquilo que a pessoa tem como referência, como base, como belief system, como sistema de crença. Todo mundo tem o seu. Cada um tem um sistema que acredita, cada um tem uma cosmovisão. E baseado nessa cosmovisão, ele anda, ele interage, ele afirma e ele nega. Tudo baseado na visão que ele tem do mundo. A ênfase aqui é: existem cosmovisões erradas. Existem jeito de olhar o mundo de maneira errada e perigosa, que conduz à cegueira. Então que o Senhor nos auxilie e nos faça adentrar neste tema tão sensível. Por quê? Porque aqui não está a gente tirar a pessoa de uma visão de mundo, trazer para outra visão de mundo. Não é essa a ideia, não é essa a ideia a gente combater o que está de errado numa visão, mostrar os pontos favoráveis da outra. Tem que ser por Deus, tem que ser poder de Deus, né? Existe sim uma cosmovisão que agrada ao Senhor, que provém dele, que provém do trono de Deus. Essa é que nós precisamos e essa só o Senhor pode trazer. Não é por argumentos, não é por batalha, por convencimento, né? Porque às vezes você consegue convencer uma pessoa de outra cosmovisão, de outra maneira de enxergar o mundo. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai se achar a partir disso. A gente só vai se achar quando houver um preenchimento de dentro para fora, não de fora para dentro. E de dentro para fora só Deus pode fazer. E acredite, Ele faz. Os 5 pontos do calvinismo. O que é isso? O calvinismo tem suas definições, alguns dizem que são centenas de pontos, outros que são 4, 10, mas todos concordam na base do acróstico TULIP, em inglês, TULIP, que é tulipa, que são os 5 pontos fundamentais do calvinismo, aqueles que são a sua substância, o seu conteúdo principal, né? A sua base, a sua estrutura. E é o que separa, na verdade, o calvinismo das demais doutrinas. Nós vamos entrar a fundo explicando o que são, como surgiram e por que são chamados assim, né? É um módulo bastante interessante que vai dar uma compreensão da abrangência do calvinismo, bem como vamos entrar em cada um desses pontos mais profundamente. Bem, o primeiro ponto dos fundamentos calvinismos é o total depravity, é o T da tulipa, que é a depravação total. E quando se fala em depravação total nas Escrituras, você não precisa ser calvinista para entender que isso está alinhado com as Escrituras, porque todas essas afirmativas são bíblicas e são reais, né?
a natureza do homem, a natureza pecaminosa do homem. E há concordância plena sobre isso. Mas para o calvinista, quando ele fala depravação total, ele não está simplesmente falando da natureza pecaminosa do homem. Ele está botando uma cortina de fumaça, é um artifício que não diz respeito à natureza caída do homem, à natureza depravada do homem. Ele está querendo dizer, na verdade, que se trata de uma incapacidade total, que não tem a ver com a natureza caída, não tem a ver diretamente com a natureza pecaminosa, mas simplesmente que ao cair, o homem perdeu a capacidade de livre-arbítrio. O homem não tem mais o livre-arbítrio e ele é incapaz de crer por si só. Então, depravação total significa para o calvinismo incapacidade total de crer. Sem livre-arbítrio, o homem não tem condição de crer. Ele é incapaz. Isso nós vamos ter que nos adentrar mais, falarmos sobre a depravação humana, a corrupção humana, a doutrina da depravação, porque vale a pena a gente entender todo esse conceito desse fundamento calvinista, que é o total depravity, o T da tulipa, depravação total. O segundo ponto dos fundamentos calvinistas é o unconditional election, o U da tulipa, né, que é uma eleição incondicional, ou seja, o homem não tem que fazer nada. Ele ou foi escolhido como eleito ou foi escolhido como rejeitado. Né? Não existe participação humana de quem será salvo e de quem não será salvo. Ninguém tem que fazer nada e não tem nada para ser feito. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Deus fez, Deus escolheu antes da fundação do mundo. Hoje, talvez a única coisa que você tenha que fazer, então, nessa condição de eleição incondicional, é você torcer para ter sido um dos eleitos, porque senão você foi um dos rejeitados, um dos réprobos. Vamos entrar um pouco a fundo sobre essa eleição incondicional, o segundo ponto da tulipa unconditional election. O terceiro ponto, o terceiro fundamento calvinista, a terceira letra da tulipa, que é o limited atonement, que é a expiação limitada, que diz respeito à cruz, que diz respeito ao sacrifício, que Jesus nasceu, cresceu, ministrou, morreu, sofreu, ressuscitou, somente pelos eleitos, somente por alguns, não por todos. Né? Que é uma das marcas registradas do calvinismo, que é uma das suas marcas mais fortes, de que Cristo fez tudo isso e amou a humanidade eleita, não a humanidade como um todo. Né? E nós podemos dizer com toda a convicção de que não há aceitação na Escritura, em momento nenhum a Escritura fecha questão sobre isso, muito pelo contrário. A expiação da cruz, ela foi ampla. Nós vamos entrar a fundo nisso, nessa terceira base calvinista, que é o limited atonement, expiação limitada. Entraremos sim a fundo. E para mim, especificamente para mim, Marcos, é o ponto mais chocante, mais drástico, mais vil, mais tenebroso, que insulta mais a cruz de Cristo de todas as outras afirmativas calvinistas. O quarto fundamento calvinista, o quarto ponto, a quarta letra da tulipa, né, que é irresistible grace, a graça irresistível. Né? O homem não poderia de forma alguma resistir à graça de Deus. Não há como o homem resistir ao chamado de Deus. Apesar de vermos inúmeras vezes nas Escrituras os homens rejeitando a palavra, rejeitando o chamado, rejeitando a Deus, o calvinismo traz no seu bojo que o homem não pode dizer não a esse chamado do Senhor. É irresistível, não dá para resistir. Mas fica a pergunta, o chamado de Deus é sempre efetivo? Nós entraremos sim, mais profundamente nesse ponto chamado Irresistible Grace, a graça irresistível de Deus, que é o quarto ponto do calvinismo, a quarta letra da tulipa. Bem, o quinto ponto, né, o quinto fundamento calvinista é Perseverance of the Saints, é o P da tulip, né? Então, ele significa que você vai persistir na obediência e que o pecado não terá vitória final.
Eu acreditava sinceramente que significava o perseverar na fé, o persistir na fé. Mas tem algo mais com aquela aparência, com aquele relato externo de que você está vencendo o pecado tempo a tempo, e este é um sinal de que você é um dos eleitos, porque você tem a perseverança, né? Uma performance externa. Nós vamos entrar em mais detalhes, é um ponto sensível, né? Eu não quero ser injusto na explanação do tópico, nós vamos entrar mais detalhadamente, mas esse ponto, perseverança dos santos, ele nem sempre está voltado à questão da fé, mas à da obediência. O nosso Deus é soberano, é aquele que criou, que controla, que sustenta todas as coisas, que conhece todas as coisas. E eu acho que não tem muita dificuldade de todos concordarmos, né, e termos a mesma definição sobre a soberania de Deus, a soberania absoluta de Deus. Para o calvinismo, foi dividido em duas formas, a vontade absoluta de Deus e a vontade relativa, ou seja, os seus decretos e os seus preceitos são coisas diferentes. Bom, nós vamos entrar mais a fundo, nós vamos explanar mais, é um tópico maravilhoso, mas um ponto que eu quero ressaltar logo aqui, antes de entrarmos, é que Deus é tão soberano, tão soberano, tão soberano, tão soberano e tão soberano, que ele decidiu criar o livre-arbítrio. E em que isso afetaria a soberania de Deus? Vamos ver no tópico sobre a soberania de Deus. Os decretos de Deus. Existem inúmeras passagens que nos falam dos decretos do Senhor. Muitas vezes nos apontam da forma de conselhos, né? Falando que os conselhos do Senhor são seus decretos e por isso são coisas prudentes de Deus. Nos fala também da vontade de Deus como sendo um decreto de Deus, mostrando que ele não está debaixo de nenhuma intimidação, de nenhum controle, de nenhum arbítrio, mas a não ser a da sua própria vontade, aquilo que lhe dá prazer. No entanto, existe um terrível decreto que apareceu no calvinismo e que, se você desafiá-lo, que é a pré-ordenação de Deus, se você desafiá-lo é como se você estivesse destronando ao Senhor. Né? Você não tem como contestar um decreto de Deus, muito menos ir de encontro a esse decreto de Deus, pois colocaria Deus, nesse caso, como um espectador, alguém que está olhando para ver se isso vai colar, se isso vai dar certo, porque daria ao homem a capacidade de não obedecer ao decreto de Deus, principalmente em se tratando de uma pré-ordenação. Vamos entrar um pouco sim mais nos decretos do Senhor e principalmente neste que o calvinismo chama de terrível decreto. Os eleitos para a salvação. Bom, nós já falamos da eleição incondicional, nesse modo nós vamos falar muito sobre os eleitos, mas esse específico dos eleitos para a salvação, eu queria entrar neste ponto, porque se eles são eleitos para a salvação, eles foram eleitos antes da fundação do mundo, incondicionalmente. Chega um determinado momento que não é necessário nem que esses eleitos para a salvação tenham que crer. Por quê? Porque crer é uma atividade humana. Se crer é uma parte humana, uma participação humana, ou seja, seria uma condição. Então nem a fé é condição para os eleitos. E aí que entra um glóbio, uma situação meio confusa com relação à fé e às escrituras. Então isso tudo encaixa-se para o calvinismo num nome escolhido e muito conveniente, chamado mistério. Né? É um mistério que incondicionalmente os eleitos estão prontos para serem salvos e nem a fé é exigido dele, porque até a fé é Deus que dá, né? Ou seja, eu sou regenerado antes de crer, depois de regenerado é que eu posso crer, porque para o calvinismo, como nós vimos, nós temos incapacidade até de crer. É um tópico interessante, há muita escritura para a gente testificar a escritura com a escritura, para a gente ver se realmente é assim, se nem a fé é exigida dos eleitos. Os réprobos condenados, ou seja, os rejeitados, né? Aqueles que não foram escolhidos, os não eleitos, os réprobos. A primeira pergunta que surge é: Deus cria tal situação? Deus já criou antes da fundação do mundo aqueles que foram rejeitados, foram réprobos? A outra coisa é que algo que eles fizeram
ou foi também incondicional? Vamos entrar nesses detalhes. E por último, é permanente, é irreversível essa designação de réprobo? Uma vez réprobo, sempre réprobo, não há nada que ele possa fazer que mude essa situação? O calvinismo nos levaria a crer, fazer a gente entender e perceber então que Deus criou, por iniciativa própria, de acordo com o conselho da sua vontade, aqueles que seriam reprovados eternamente para a sua glória. É isso que nós vamos bater, isso que nós vamos ver, vamos trazer a Escritura, se tal coisa vem mesmo de Deus, criar alguém para ser bucha de canhão no inferno para a sua glória. O determinismo calvinista, um outro módulo muito sensível. É aí que nós vamos entender um pouco sobre o hipercalvinismo e coisa e tal. Bom, antes de mais nada eu quero fazer a afirmativa. Aquele que conhece um pouquinho só das Escrituras e um pouquinho só de Deus, vai honrar, glorificar e bendizer ao Deus soberano. Não há questão em relação à soberania de Deus. É ponto apaziguado, é ponto comum. Todos bendizemos ao Deus soberano. Dito isso, o que o calvinismo tenta fazer é elevar o determinismo e dizer que é igual à soberania de Deus. Não são coisas diferentes, Mas eles fazem com que essa tese do determinismo que se torne bíblica. É uma maneira sagaz e astuta de dizer que se você não aceita o determinismo, você não está aceitando a soberania de Deus, que é bíblica. É um termo meio complicado. A vontade de Deus é sempre feita? Pois é, nisso que nós vamos discutir, nisso nós vamos entrar e vermos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, em nada são comuns e não podem se misturar, E vamos ver se a gente quebra esse conceito todo de vincular, igualar o determinismo com a soberania de Deus. O mover de Deus. O mover de Deus será sempre alguma coisa muito extraordinária, bela, bonita e agradável. O mover de Deus, e Deus tem se movido na terra, glória ao seu nome. Mas o que os calvinistas estão falando sobre o mover de Deus nada mais é do que um espetáculo de uma farsa. Por quê? Deus seria então o único agente. Olha que coisa complicada. No meio de tantas coisas complexas que nós vivemos, indagações e questões, Deus seria o único agente. E é insultante a glória de Deus, denigre a glória de Deus, denigre o próprio Deus, pensar assim. Porque Deus, sendo o único agente, ele puniria severamente aquele que agiu de uma maneira e, de certa forma, premiaria, honraria, daria um lugar de destaque, de glória para outros que ele também foi o único agente, foi o único que fez esse suceder bem e esse suceder mal, esse agir de uma maneira boa e esse agir de uma maneira má. O mover de Deus não passa por aí, mas é isso que o calvinista prega, que o mover de Deus, ele agiu e nada vai contra o seu querer, contra o seu agir. Misturam alguns contextos e alguns textos, Desculpa falar assim, eu não estou querendo ser agressivo, mas é que é insultante você ouvir dizer que Deus foi aquele que manipulou a humanidade e todas as coisas, como marionetes, fantoches. Eu sei que isso pula na cabeça de muita gente, querendo até me pegar no pescoço, porque não é isso que eu penso, mas é isso que está sendo dito, De que a vontade de Deus, o mover de Deus, é Ele quem faz, sempre Ele. Nós simplesmente vamos aonde Deus manda que a gente vá, seja para o bem, seja para o mal. Veja bem, eu não estou falando da real vontade de Deus e do real mover de Deus, eu estou falando deste que é pregado. Porque eu também oro e peço a Deus, Senhor, faz em mim o teu querer. Eu quero o querer de Deus, eu busco o querer de Deus, porque o querer de Deus é bom, perfeito e agradável para a minha vida. Como Davi, a vontade de Deus ela é o que eu quero, é o que eu busco. Mas é uma diferença nisso, Deus ser o único agente dessa vontade boa, agradável e perfeita para mim, mas como é que ela é boa, agradável e perfeita para aquele que vai ser lançado no fogo eterno onde há ranger de dentes,
desvirtua. É uma palavra que combate, é uma escritura que combate a escritura. Eu talvez tenha que me estender nessa questão do mover de Deus um pouco. Esse módulo vai ser bem sensível também. Mas o mover de Deus não é nada disso. Ninguém é marionete na mão de Deus. Novamente, são temas que se equivalem, mas nós queremos entrar mais profundamente nisso. Ensina-me, Senhor, a fazer tua vontade. É diferente desse mover de Deus que está sendo pregado aqui. O poder da oração. O que a minha oração iria influenciar no mundo determinista? Que diferença ia fazer se eu orasse ou se eu não orasse no mundo determinista? Vamos botar no presente, se eu orar ou se eu não orar, né? Exatamente o que vai acontecer se eu deixar de orar? Eu sinceramente não consigo evoluir muito nisso, imaginar um mundo tão duro, tão determinado, tão rígido, que uma oração sequer pode fazer diferença. Porque tudo que foi determinado vai acontecer. Tudo que não foi determinado não vai acontecer. Pelo calvinismo. Não importa se eu seja um homem que ora com fervor, ou se eu seja um homem que nunca orou. Não haveria diferença alguma, porque está determinado acontecer assim e está determinado não acontecer assim. Bom, nós vamos entrar profundamente nesse conceito, pegando todo o pensamento calvinista com as escrituras e ver se realmente a coisa é assim, se foi assim que Deus quis que fosse, se a nossa oração realmente ela é proveitosa, ela é agradável ao Senhor, ela faz diferença, ela move o coração de Deus ou não. Bem, este é um tópico também que é discutido há muitos séculos, né? A relação entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E a pergunta que fica no ar é: por que nós nos sentimos responsáveis por aquilo que nós fazemos? A outra questão: uma pessoa poderia ter feito diferente do que fez? Haveria então liberdade de escolha ou não? Eu poderia ter decidido fazer diferente ou não? Essa é uma questão muito séria. Outra coisa que o calvinismo não lida muito bem é a questão desse paradoxo entre a responsabilidade humana, o homem responsável, com o determinismo. Se está determinado que esse homem vai fazer isso dessa maneira, aonde entra então a responsabilidade do homem ter feito isso dessa maneira? É um paradoxo que não consegue muita explicação, e aí entra aquele termo que é apaziguador, e conveniente, que é o mistério de Deus acerca dessas coisas. Lógico que há mistérios, não estou tirando esse ponto da vida cristã. Existem muitos mistérios, coisas que pertencem a Deus e não a nós, mas existem coisas que foram colocadas para nós e para os nossos filhos, foram reveladas a nós. Então nem tudo é mistério. E essa questão do que está determinado e da responsabilidade humana, até onde vai uma coisa, até onde vai a outra, nós vamos estar discutindo nesse tópico sobre a responsabilidade humana. Resistir à tentação. Isso sim é uma coisa complexa para nós aqui, quando nos deparamos com o determinismo, com a filosofia calvinista. Por quê? Eu posso resistir à tentação se eu não tenho capacidade de escolha, liberdade de escolha, poder de decisão, decidir por conta própria? Ao tentar o homem, o inimigo, ele vai poder mudar alguma coisa? Porque se está determinado que vai ser de uma maneira e o inimigo tenta me tentar fazer de outra maneira, ele vai ser bem sucedido ou ele vai ser sempre inoperante? A ação dele já começa sem efeito e termina sem efeito. Porque ele está me tentando a fazer uma coisa que não vai acontecer. Nem é que eu queira ou que eu não queira, está determinado que será diferente. Então, aonde entra essa resistir à tentação? E por que a palavra nos incita tanto, nos admoesta tanto, nos adverte tanto, chama tanto nossa atenção, nos alerta muito sobre resistirmos à tentação, não darmos lugar ao inimigo? Se ele é tão inoperante assim, se a obra dele realmente não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque Deus já determinou tudo
E as coisas vão ser exatamente como a vontade de Deus quis que fosse. Então realmente é uma coisa complicada. Então resistir à tentação, pensando nesse ponto calvinista, sem liberdade de escolha, sem responsabilidade por nossas ações, nós não podemos resistir a nada, absolutamente nada, o que quer que seja. Não existe espaço para o homem resistir a alguma coisa, porque ele simplesmente se tornou, eu não vou usar o termo marionete, né? Mas ele não tem liberdade de escolha. Então como ele vai resistir? A desobediência. Bom, começa o que nós vamos fazer com as ordenanças de Deus. O homem pode desobedecer a Deus? Vamos pegar um exemplo de uma ordenança. Uma ordenança lá dos tempos que todos conhecemos a narrativa e o enredo da queda do homem. Houve uma ordenança, ela não come desse fruto. Deus ordenou. Deus não sugestionou, falou, olha, se der você não come. Ele falou, não, desse fruto você não come. E o homem comeu. Mas por quê? Porque já estava determinado que ele iria comer, que ele iria cair. Então a queda não foi uma eventualidade imprevista. O homem desobedeceu a Deus e Deus falou, ih caramba, e agora? Agora eu vou ter que punir, porque eu disse que se ele comesse do fruto, isso ia acontecer. Então não combina muito, né? Nós falamos de ordenanças de Deus, que é de onde vem a desobediência. Porque sem a ordenança não tem a desobediência, certo? Então a desobediência vem, Deus disse, olha, faz dessa maneira, e a gente decide fazer de outra maneira. Isso é possível, nós podemos desobedecer a Deus. Se nós podemos, é porque nós temos condições de fazer diferente do que Ele queria que a gente fizesse. Diferente do que Ele mandou que a gente fizesse. Teríamos então livre escolha e, consequentemente, responsabilidade por isso. Mas, de acordo com o calvinismo, não. O homem só caiu porque estava dentro do decreto de Deus, porque nada acontece sem Deus ter decretado. Nem sequer o pecado, nem sequer o fato de Adão e Eva terem comido do fruto, isso não aconteceu fora do terrível decreto de Deus. Teria que ter sido porque Deus permitiu, porque Deus assim o decretou. Depois até essa questão de permitiu e não permitiu, né? A vontade de Deus é a vontade permissiva de Deus. Isso é um outro assunto para a gente falar mais na frente. Mas podemos então ir de encontro às ordenanças de Deus? Não seria então o próprio Deus indo de encontro a si mesmo, porque é Ele quem move o nosso coração, Ele quem move nossos passos, Ele quem designou o nosso fim? Nós vamos entrar um pouco sobre isso, porque é um assunto forte, né? Diante de tantas advertências bíblicas, de tantas instruções bíblicas, falando das consequências da obediência e das consequências da desobediência, exatamente para nos alertar para a gente não sofrer a consequência da desobediência. Ou seja, as nossas ações têm consequências e Deus fala, olha, cuidado com as suas ações. Vamos entrar nesse tema com muito temor e tremor. Livre-arbítrio, associado com tudo que a gente falou até agora, né? Você pode prestar atenção, o livre-arbítrio está encaixado em tudo. Quando se fala em depravação total, e o calvinismo diz que é incapacidade total, é porque o homem teria perdido esse livre-arbítrio. Ou seja, ele não tem capacidade mais de discernir entre o bem e o mal, né? Bem moral e mal moral, ou qualquer outro. Sendo que, na verdade, o que aconteceu no Éden foi ao contrário, né? Que ele começou a conhecer o bem e o mal. Enfim, é um tema que a gente vai discutir apropriadamente, mas é uma coisa complicada, né? A gente saber que o mover de Deus sobre nós vem e nós não temos nenhuma ação autocausada, causada por nós mesmos. No entanto, como nós não temos nenhuma ação causada por nós mesmos, nós ainda somos responsáveis por tudo que nós fazemos, né? São paradoxos atrás de paradoxos. É como se Deus quisesse que a gente vivesse uma vida achando que é livre, pensando que temos o livre-arbítrio, quando na verdade não temos. Tudo que a gente faz é o que Ele realmente determinou que se fizesse. Esse é o tópico dos tópicos, né? Juntamente com a soberania de Deus e a responsabilidade humana, está lá o livre-arbítrio, né? Então esse módulo nós vamos estar falando de livre-arbítrio em vários lugares, mas nesse nós vamos tentar entrar um pouco mais para entender a figura do livre-arbítrio na vida do homem.
Livre agência. Livre agência é um termo bem bonito, né? Esse nome é legal, livre agente, um agente livre, né? Até parece livre-arbítrio. Parece que quer dizer a mesma coisa, né? Eu tenho um arbítrio livre, eu sou um agente, eu tenho uma ação livre. Só que esse termo meio que cognato, ele é ambíguo, porque ele não quer dizer livre-arbítrio. Foi criado pelo calvinismo porque, diante de tantas evidências, alguma coisa tinha que se explicar, né? Esse poder de decisão do homem. Então, na verdade, eles explicam que o livre-arbítrio que o homem perdeu não foi total, foi o livre-arbítrio. Isso alguns calvinistas, não são todos, né? Mas um grupo acredita que o livre-arbítrio que o homem perdeu não foi o livre-arbítrio total. Ele ainda pode decidir que gravata que ele vai usar, para onde ele quer viajar, ele ainda pode decidir, sabe, que cidade ele vai morar, que emprego ele vai ter, né? Mas nem todos. Veja bem, isso é um ponto de contenda entre os calvinistas também. Porque se você abrir muito esse leque, começa a bater demais na questão do determinismo. Porque se você decidir a cidade que você vai morar, você decidir, por sua livre agência, de repente, ali você vai escolher com quem você vai casar, porque a esposa que Deus determinou não está naquela cidade. Como é que vai ser? Nós vamos entrar num matrix da vida que vai ser complicado. Mas por isso que eu digo que é meio ambíguo, né? Mas foi um termo criado para poder afrouxar a corda, que estava muito tensa com relação ao livre-arbítrio. Então, tudo isso o homem pode fazer, mas jamais ele terá condições de ver o bem e de aceitar e crer em Jesus como seu Salvador. Ou seja, ele não vai poder crer para a salvação nunca. Se ele for eleito, ele vai crer. Se ele não for eleito, ele está impedido de crer. Nunca vai crer. Nunca. Tempo algum. Por quê? Porque não foi criado nele a fé salvífica, né? Olha só. Deus dá a fé salvífica para alguns e Deus não dá a fé salvífica para outros. Então, se não vem essa fé salvífica, jamais eu vou crer. Então, a livre agência foi feita sim para o homem, para o calvinismo balancear um pouco, tirar da pressão do livre-arbítrio. Mas, na verdade, é que o homem continua podendo não crer e crer de acordo com sua eleição. Então, no fundo, o homem não apita nada. Ele não decide nada, está tudo determinado na vida dele. Se ele vai usar uma gravata vermelha, uma gravata azul, uma gravata amarela, ou não vai usar gravata nenhuma, isso não teria nenhum sentido, nenhuma interferência na salvação dele. É completamente incompleto esse raciocínio, cheio de falhas, e nós vamos poder determinar isso no estudo diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, que é aquilo que tem autoridade sobre nós. O compatibilismo. Eu até pensei em botar esse tema, esse tópico, dentro do módulo sobre livre agência, porque é meio ligado, né? O que também é ligado com livre-arbítrio, mas é que a coisa ficaria muito, muito, muito grande. Então nós vamos dividir, inclusive o compatibilismo, vou fazer em outro módulo. Porque o compatibilismo, ele não é a expressão pura da livre agência. Ele tenta explicar a livre agência e o livre-arbítrio. Por quê? Porque para o calvinismo, é difícil demais você achar um calvinista que creia no compatibilismo, tá? Mas de qualquer forma, qual é a razão? Porque para o calvinista, o futuro não está em negociação. O futuro vai acontecer, não está sujeito a alteração nenhuma, né? O problema está em pegar essa afirmação de que o futuro vai acontecer e não está sujeito a alteração nenhuma e colocar ali, nesse período, o homem responsável por suas atitudes, como um ser livre, como um livre agente. É isso que o compatibilismo tenta fazer. Ele tenta pegar, apesar de dizer que até mesmo as causas secundárias, né, não só da salvação, mas outras causas, até o desejo de morar em outra cidade, o desejo de casar com fulano, o desejo de trocar de emprego, né, e até coisas menores, inclusive. Se encaixa tudo no determinismo, né? Que Deus determinou todas essas coisas, que usam até fora de contexto alguns versículos, né? Que até um fio da cabeça que cai é que Deus determinou que aquele fio iria cair, né? Então começa a fechar muito o cerco. Então o compatibilismo tenta chegar e botar um pano quente e fazer isso aí se acomodar mais. Então uma afirmativa aqui que o Arthur Schopenhauer disse, né? O homem é livre para fazer o que quer.
mas não para querer o que quer. Isso é o compatibilismo. A permissão de Deus é uma questão que a Bíblia trata, né? Não é algo criado do nada. Mas ela serviu de válvula de escape para alguma coisa muito séria. Porque quando nós vemos a queda do homem, o pecado do homem ligado com a falta de livre-arbítrio e o determinismo e tantas outras coisas, fica uma situação muito difícil, né? A gente falar assim que Deus então está ordenando o mal, né? Está ordenando o pecado, está ordenando a abominação. Você pega esse mundo e você vê o tanto de maldade. Quando eu falo maldade, é maldade mesmo, né? Maldade que mesmo nós, pecadores e maus e vis, a gente não consegue olhar sem se destroçar por dentro, sem se machucar muito. Então esse mundo é muito ruim. E como é que eles vão tentar agora tirar, né, de Deus essa culpa? Né? Por quê? Porque se até mesmo o diabo faz o que faz, porque Deus movimenta e determina que ele faça. Acaba chegando aí, tá? A coisa não tem freio, não tem limite, né? Tudo acaba no colo de Deus. Então essa vontade permissiva de Deus veio através da divisão dos decretos de Deus, em decretos eficazes e decretos permissivos, né? Na verdade não resolveu o problema. Por quê? Porque nós somos recompensados por aquilo que nós fizemos, ou seja, que Deus fez a gente fazer. E somos punidos por aquilo que fizemos, por aquilo que Deus fez a gente fazer. Então não tem muito como fugir, mas mesmo assim nós vamos pegar biblicamente e entender o que significa essa questão de permissão de Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas começam a colher alguns frutos ruins na vida e a gente ouve aquela frase, isso é a vontade permissiva de Deus, você devia ter feito a vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus na verdade tem que ter um centro. E fora do centro é a vontade permissiva. E aí você começa a criar alguns conceitos que a Bíblia mesmo estranha. Fala, cara, o que é isso que você está dizendo? De onde você está tirando isso? Né? Porque aquilo que a gente não explica, a gente não tem que explicar. Não podemos ir além das Escrituras, mas é difícil não explicar quando a gente já deu umas acolchambradas na Escritura, né? Tirou de contexto tanta coisa. Eu não estou dizendo que não existe, né? Nós vamos trazer o que a palavra mostra, pelo menos até onde a gente tem entendimento, e o Senhor nos esclarecerá. Mas nós vamos quebrar, sim, alguns paradigmas, alguns conceitos que são vis, que são ruins, que são maus, que não servem para andar com Cristo. A doutrina da salvação, também chamada de soteriologia, é o plano de salvação de Deus para com a humanidade. Tudo começou com a propiciação, que é aquele momento em que Deus tornou-se propício ao homem novamente, através do sacrifício de Cristo, do sangue derramado no Calvário, que foi pago em nosso lugar, em nosso favor. Ou seja, Jesus reconciliou a humanidade com Deus. Glória a Deus. Então, esse é todo o processo que envolve o plano de salvação do Senhor. Foi por amor, foi pelo derramar do amor, foi pelo derramar da graça de Deus. E quando se apequena a graça de Deus, e quando se apequena o plano de salvação de Deus, aí sim nós estamos falando de um outro evangelho. O caminho da salvação. É isso mesmo, é o caminho. Não são muitos caminhos, nem um dos caminhos. É um caminho. Jesus é o caminho da salvação. Então nós vamos estar estudando o que este caminho da salvação tem e por que nós estamos nele. E o que o caminho da não salvação, da perdição tem e quando é que nós andamos por ele. São as características de andar com Jesus e as características de não andar com Jesus. É isso que fala esse tópico, fala de salvação e fala do andar com ele. Se o calvinismo pudesse ser descrito em apenas um termo, esse deveria ser monergismo. O monergismo e o sinergismo discutem a obra de salvação do homem desde séculos e séculos, né? A questão é se existe participação do homem neste plano de salvação de Deus,
ou se somente Deus participa do plano, ou se consiste somente nas ações de Deus, da iniciativa de Deus, do trabalho de Deus. O que o homem tem, o que ele pode fazer, ou se ele é um agente passivo nesse processo de salvação. Então, monergismo e sinergismo. Dicotomia e tricotomia são palavras que se aplicam em várias coisas, mas aqui é no contexto do homem ter corpo e alma, e do homem ter um corpo, uma alma e um espírito. Na verdade, o homem ter um espírito que habita num corpo e tem uma alma, né? Então, alguns creem, e você tem calvinistas que tanto creem na dicotomia quanto na tricotomia. O homem tendo espírito, alma e corpo, e o homem tendo só a alma e o corpo. Bom, o que isso interfere? Na verdade, o tricotomista, ele explica muito melhor a questão da queda do homem e até mesmo da depravação do homem. Faz diferença, sim, de nós entendermos, porque aquela questão de morte espiritual, de incapacidade de ação, de livre-arbítrio, tudo se explica um pouco melhor, se encaixa um pouco melhor quando a gente entende e define dicotomia e tricotomia. A penalização dupla não é um módulo que será muito extenso, mas é preciso só definir isso, né? Porque a Bíblia fala que Cristo morreu e padeceu por todos os homens. E o calvinismo dá um sentido de que foi sem distinção, não sem exceção. Não morreu por todos, porque se Jesus tivesse morrido por todos, todos se salvariam. Se tem alguns que não se salvarão, que irão por inferno, por apagar pelos seus erros, ou seja, foi sem receber perdão, foi sem receber salvação, foi por condenação, ele pagando seus próprios pecados, então Jesus também pagou pelos pecados dele. Então são duas pessoas pagando pelo mesmo pecado. Cristo por ele e ele porque não aceitou a Cristo pagando por si próprio. A Bíblia dá uma distinção muito clara sobre um assunto e outro, né? Como que funciona a justiça de Deus. Então, na verdade, não é a justiça do condenado e a justiça de Cristo, os dois pagando pelo mesmo preço. Nós vamos nos adentrar mais nisso. Isso vai nos ajudar, né? Não só a entender essa questão de penalização pelo pecado, mas a de entendermos da morte vicária de Cristo pela humanidade, que para mim é o ponto super importante, o mais importante de tudo isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Bom, é uma pergunta ou uma afirmação isso aí, né? Essa é a questão. Pedro fala daqueles que se desviaram para a perdição. Se desviaram porque estavam indo em outro caminho e foram para a perdição. E tem aqueles que usam uma expressão até de certa forma bem contundente, né? Existe o ex-marido, o ex-padre, o ex-pastor, o ex-professor, mas não o ex-filho, né? Então, logicamente, foi uma cadeia bem montada. Mas o que isso realmente significa? Diante de palavras da Bíblia que nos convencem, nos advertem, nos alertam fortemente, dizendo para a gente tomar cuidado para que a gente não se desvie, né? Alertas para a gente se manter firme na fé, alertas para permanecermos na fé. E nós podemos ser cortados, afinal de contas, e aquelas palavras que Deus fala, cuidado, né? Que o machado está à raiz, cadê o fruto? Não adianta você estar aqui. Amados, é coisa demais, né, para a gente falar sobre isso, e a contundência da resposta virá das Escrituras. É um tema sensível, confesso, é muito sensível, e para mim, pelo menos até onde eu alcancei, a importância de estudar esse tema não está na gente definir, tá vendo? Pode perder a salvação, tá vendo? Não se perde a salvação, não é isso. É mais para a gente poder entender em que consiste o caminho da vida, o caminhar com Cristo. O que se espera do discípulo, o que se espera daquele que diz seguir a Cristo, o que é levar sua cruz, o que é andar com Jesus. Todos serão salvos? Afinal de contas, ninguém irá se perder? O amor de Cristo alcançará todo mundo e todo mundo se converterá? Eu não estaria falando dessa questão, porque é muito claro nas Escrituras que isso não será assim, né? Serão realmente grupos que aceitarão a Cristo e grupos que rejeitarão a Cristo.
e somente em Cristo há salvação. Então é muito claro. Mas por que eu estou trazendo esse tópico? Porque eu estou vendo uma coisa crescendo muito no mundo, e muito mais rápido do que eu mesmo imaginava. Eu olhava, pensava que isso ia acontecer até de outra maneira. O que é o ecumenismo? Né? É uma coisa que está vindo de uma forma sutil. Eu vejo lideranças que antes eram firmes nos seus fundamentos, nos seus conceitos sobre o reino de Deus, sobre o evangelho do reino de Deus, que hoje já começam a se associar a outros tipos de culto, né? Alguns até sem sequer mencionar o nome de Jesus, que é o autor da salvação, sem o qual não há salvação. Então, essa doutrina universalista, ela está começando a botar seus tentáculos em coisas e lugares que eu não imaginava. Então, assim, como a gente tem um público muito grande, né, de pessoas que são mais maduras, outros nem tanto, outros nem sequer conhecem, outros que rejeitam completamente o caminho. Então, que seja de alguma valia para algumas pessoas, para elas perceberem que somente em Jesus e fora dele não há salvação. Nós vamos falar sobre esse tópico, sobre o universalismo, se todos serão salvos. Porque está ficando meio em voga, né? De que não é importante a gente seguir uma religião. Realmente não é. Mas colocando dessa forma, a gente começa a abrir outros caminhos, né? Que pode ser, inclusive, sem mencionar o nome dele. Aquele que tudo enche em todas as coisas, o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, que é Jesus o Cristo. A cruz de Cristo. Nós estaremos falando em alguns módulos sobre a cruz de Cristo, mas tende a haver um específico para falar sobre a cruz de Cristo. Porque para mim é o evento dos eventos, é o momento dos momentos, é a obra das obras, é a cruz de Cristo. Esse momento é o mais importante da humanidade, é o ápice, é o máximo, né? É o momento que a gente tem que falar sempre, ainda será pouco. Mas por que especificamente um módulo só para a gente estar falando da cruz de Cristo? Porque tem muito para se falar. E além disso, é um alerta também para que alguns não anulem a cruz de Cristo. Não só não diminuam a cruz de Cristo, como não substituam, né, o que aconteceu ali por outras coisas. Então é importante trazer Jesus ao centro, engrandecê-lo e entender o que é que aconteceu ali de fato. O que foi a cruz de Cristo. Todo mundo sem exceção ou todo mundo sem distinção. Existem correntes para todos os lados, né? O sem exceção está bem claro, todo é tudo, tudo é tudo e pronto, está definido e não se fala mais nisso. O sem distinção entra aí para dizer o seguinte, olha, é todo mundo, ou seja, todas as raças, é o preto, é o branco, é o amarelo, todos os tipos, é o gordo, o magro, o baixo e o alto, o homem e mulher, e é o rico e o pobre, ou seja, dessas camadas todas, Deus amou todos os homens sem distinção, não distinguiu entre um tipo e outro, mas aí você pode ter um pedaço, você não precisa de ter o todo, porque essa distinção você pode fazer, né, entre os tipos. E certamente existe sim figuras de linguagem onde a gente fala todos sem distinção. E não são poucas as vezes que a gente usa essa figura de linguagem. Mas e a aplicação dela? É aí que entra a nossa exegese, a nossa hermenêutica, a interpretação que vamos fazer do texto. Vamos ter que trazer todo o contexto, a cultura, os costumes e tantas outras coisas para a gente entender de fato o que é que a Bíblia quer dizer quando ele afirma tudo, todos os homens, todas as pessoas, todos os lugares e, por fim, tantos outros exemplos que a gente pode dar. Isso é importante. Por quê? Porque você vai perceber que tem lugares nas Escrituras que não dá para mexer. Não dá para mexer. E aí sim, quando você perceber que não dá para mexer ali, tem que tomar aquilo como absoluto. Essa é a razão de termos só um módulo para tratar disso, para a gente expandir um pouco mais do que só falar isso, entrar nos contextos, entrar nos textos e nos versículos apropriados, para que dali o Senhor possa falar aos nossos corações mais e mais acerca do amor dele por todos os homens.
Ovelhas do rebanho. Quando nós ouvimos a palavra ovelhas do rebanho, e em vários lugares há a menção dessa palavra ovelhas, e o significado é tão lindo, né? Sobre ovelhas. Uau! Todo o cuidado que Deus tem com as ovelhas, Ele é o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ali os calvinistas entram e com força, dizendo que essas ovelhas são os eleitos, né? E quanto mais naquela oração, né, de João 17, aquela oração de Jesus intercedendo pelos seus, que ele também fala, aqueles que me deste. Então nós temos que entrar nisso e entender também o contexto, o que a palavra está querendo definir como ovelha, porque Jesus não recebe uns para pastorear e deixa outros para o diabo pastorear. Não é essa divisão, não é feita dessa maneira a coisa. E nós precisamos entender para não criarmos essa doutrina da ovelha, né, como sendo já aquela que já veio ovelha desde a fundação do mundo, e aquele outro que já veio cabrito, bode, né, desde a fundação do mundo, e essa separação será feita. Não é assim, né? Existe sim a propriedade, somente ovelha é que pertence a Jesus, né? E as ovelhas dele ouvem a sua voz, é verdade. Mas vamos botar dentro do contexto certo, né? Porque senão a gente vai fazer uma miscelânea muito grande e a gente acaba, sabe, apesar de tudo, se a gente não discernir, não separar as coisas que são verdades absolutas daquelas que não são sequer verdades, a gente vai acreditando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Porque nós chegamos a falar já sobre aquelas vãs sutilezas, né, que entram nas pregações, naqueles falsificadores da palavra, que chega um momento que é tão vã, tão sutil, tão sofismático, que você até aceita algumas coisas. É mesmo, né? Eu ouvi a voz do Senhor, porque é como se fosse assim, realmente fui eleito. Lógico que foi o amor de Deus que te buscou, a graça de Deus que te alcançou, o amor dele foi derramado sobre você, não tenha dúvida disso. Mas da mesma forma, poderia ter sido aquele para os quais muita gente diz, aquele ali é um bode, né? É uma coisa do trigo, né? E do joio e etc. Vamos entender o que significa ovelha. Vamos entender o que significa trigo também. Vamos entrar nessa questão das ovelhas do rebanho com muito temor. Aquele que ama, ou aquele que ama, bom, uma interrogação ou uma exclamação, o que nós usaríamos? Afinal de contas, nós temos que mudar o conceito de amor na Bíblia, porque conceito de amor nós temos, né? Uma mãe com seu filho, nós temos conceito de amor em tantas esferas que nós temos de definição na nossa vida. Isso nos atrai a Deus quando a gente fala de um Deus de amor. Agora, quando ouvimos do calvinista que Deus ama, mas é de uma maneira desconhecida, de uma maneira diferente, né? Porque quando indagamos o determinismo, quando indagamos o fatalismo de que aquela pessoa certamente vai estar em ranger de dentes no inferno, onde há dor, sofrimento e trevas, e tudo para a glória do Senhor, a gente começa a falar, mas vem cá, e as coisas começam a bagunçar, e o calvinista, não, Deus continua amando, e de uma maneira diferente. Por exemplo, o amor salvífico não é para todos, né? Mas o amor de Deus é para todos. Como é isso? Não, o amor de Deus é para todos. O sol e a chuva vêm para justos e injustos. Ele faz com que um casal de ateus seja fiel um ao outro. Deus tem a bondade dele sobre a terra, sobre todos os homens. Mas o amor salvífico é para alguns. Bom, o amor salvífico define uma coisa eterna, eternamente com ele. E o lago de fogo e a morte também é eterno. O que a gente entende de eternidade é pouco, mas é uma coisa que não tem fim. E essa vida aqui, perto da eternidade, ele nem é um sopro, é um pedaço de um sopro, né? Então Deus nos dá um jantar maravilhoso à luz de velas, com sobremesa de torta de morango, aquela coisa tremenda, porque Ele é bom, Ele quer que a gente se sinta bem, para no capítulo seguinte nos lançar no fogo do inferno. Mas Ele foi bom para conosco, porque era como se fosse a antivéspera da nossa prisão, da nossa perdição. Seria como para um homem que é condenado à forca, né, o Estado ser bom com ele, oferecer um jantar para ele antes do seu enforcamento. O Estado foi bom para com aquele homem condenado ao enforcamento. É uma maneira de dizer, o amor de Deus é diferente em outra esfera e a gente não entende. Eu não vou mudar o conceito de amor na Bíblia, porque o calvinista acha que o amor de Deus é um amor que se define de forma diferente. Porque não é. O amor de Deus
é bem entendível, ele tenta se expressar. Aquele que dá a vida pelas ovelhas. É o amor daquele que se sacrificou, daquele que conhece o homem, daquele que busca o homem, daquele que amou tanto que entregou o seu unigênito. Olha, é amor que nós conhecemos e por isso o adoramos. Então eu quero entrar nesse tópico, aquele que ama, para não só desmistificar essa coisa que existe um amor de Deus meio, sabe, inimaginável, ininteligível. É lógico que é imenso. A gente não vai dimensionar esse amor de Deus. Mas o que eu sei é que o amor dele está sempre conosco. E nada nessa terra ou fora da terra ou no ar nos separa deste amor. É um amor presente, atuante, né? Então falar do amor de Deus é uma coisa para mim assim... É um dos grandes prazeres que eu tenho na minha vida. E o calvinismo tenta me impedir de fazer isso. Quando ele diz para mim que eu não posso pregar para alguém, dizendo, olha, mantenha firme seu coração. Você não está só. Você pode estar no fundo do poço, mas Jesus está com você, Ele te ama. E Ele quer te salvar. Se eu não posso pregar assim, porque eu não sei se aquele que eu estou falando, ele é um eleito ou ele é um desgraçado de um réprobo, que já nasceu para morrer no inferno, se eu não posso afirmar esse tipo de coisa, eu posso pregar? Como é que eu vou pregar o evangelho da graça, da luz, né? O calvinismo me impede, porque o calvinismo traz uma falsa representação de Deus sobre aquele que ama. Aquele que ama pero não mútuo, aquele que ama, mas não é todo mundo. Ou é aquele amor falsificado, né? De dar aquele jantar para a pessoa que vai ser enforcada. Então ele dá um jantar maravilhoso, sabendo que é o último jantar. Então o Estado está sendo magnífico e muito bom de dar o jantar para um homem condenado à morte. Seria Deus fazendo cair chuva sobre justo e injusto, dando as benesses dessa vida para alguém que vai passar a eternidade no lago de fogo. Não, absolutamente não. Simplesmente impossível de se conceber um Deus assim. É uma falsa representação de Deus. Ele é sim aquele que ama. E o nome dele, entenda isso, o nome dele é aquele que ama. É Deus. Preparados para a perdição. O nome não podia ser mais sugestivo, mais claro, mais definido, né? Existem versos na Bíblia que dizem exatamente isso. Vasos de ira preparados para a perdição. O que é isso? Isso não corrobora a narrativa toda calvinista? Também existem os vasos de misericórdia. Vamos começar a entender o que a Bíblia está falando, comparando Escritura com Escritura. Usa-se muito o exemplo de Esaú e Jacó, né? Dizendo que Deus tinha preferência por um do que pelo outro, ainda no ventre da mãe, e um seria vaso de honra, outro de desonra, um ia dominar sobre o outro, e que um ia acabar mal e ia acabar bem, porque Deus escolheu amar um e odiar o outro, e por aí vai, como um grande exemplo, né, de vasos preparados para a perdição. Na verdade, é tudo inapropriado ao Senhor. Este não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus que nós amamos e servimos. E as Escrituras corroboram com isso. Vamos entrar um pouquinho mais para entender o que significam, na verdade, de verdade, essa narrativa de vasos para a perdição. A predestinação do mal. Uau, esse nome é forte. O que seria isso? Se Deus sabe que o mal vai entrar na humanidade, ou vai entrar no universo, vai entrar onde quer que seja, Ele pode impedir. Ele pode impedir não criando o veículo que o mal viria, ou seja, Lúcifer. Se não criasse Lúcifer, aquele mal que Lúcifer trouxe, Lúcifer não teria trazido, né? É uma maneira. Estou dizendo assim no meu limite, na minha pequenez. É uma maneira. Outra maneira é cortar o livre-arbítrio. Olha, você não decide nada. Na hora de decidir, que eu sei que você decidiria pelo mal, eu não deixo você decidir. Eu ponho a decisão e você vai fazer o que eu quero e o mal não vai entrar no universo. E pode ter outras maneiras. De qualquer maneira, o mal veio a existir. E quem foi que predestinou esse mal? Quem foi que decretou este mal? Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe um calvinista dos 5 pontos da tulipa que deixe de acreditar no decreto todo abrangente de Deus. Dos 5 pontos ou dos 4 pontos. Tem um ponto lá que alguns calvinistas já estão abandonando. De qualquer maneira, esse decreto todo abrangente diz o seguinte: eu não posso nem mesmo pecar se não tiver no decreto de Deus, nem que eu queira.
Olha que coisa, né? Esse é o problema maior, porque aí Deus continua sendo aquele único agente, né? E aí o mal estaria todo ao encargo dele, né? Já não seria nem Lúcifer, e nem a humanidade, nem o homem, por quê? Porque esse homem simplesmente, até para pecar, ele precisa de que isso esteja decretado, né? Então esse decreto todo abrangente, que fala dessa maneira, ele precisa ser combatido escrituristicamente. A Bíblia tem que combater essa coisa, para isso sair de vez, né, do nosso cenário, de que foi Deus que trouxe o mal predestinado para que nós pudéssemos até pagar o preço do mal, sendo que não fomos nós que originamos isso. Amados, isso é novamente uma falsa representação de Deus, e nós vamos ter que trazer a Escritura para falar disso, comparar a Escritura com a Escritura, sobre a predestinação do mal. Que o Senhor nos abençoe. As obras do diabo. Diabo, né? É uma palavra que significa adversário. Ele é maligno, ele é mau. As obras do adversário maligno. Para os calvinistas, até mesmo as obras do adversário maligno, do diabo, são Deus quem determina. O diabo não determina nada e não faz nada. Ele faz aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Ou seja, ele é operado por Deus. Ele só age aquilo que Deus manda ele agir. Olha, isso é muito perigoso, porque não se dimensionam até onde isso pode chegar, né? Porque, na verdade, a Escritura fala, e fala com convicção e com força, e com todas as letras, até garrafais, dizendo que Jesus, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então ele entrou em combate com Satanás, árduo combate, porque ele veio na carne para cumprir a justiça de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Na cruz de Cristo nós vamos estar falando sobre isso, de que ele veio como Filho do homem, e ele veio para combater Satanás. E ele veio para quê? Para vencê-lo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, não me vem com essa, tá? Não pode, não é aceito, não tem aceitação bíblica. A Bíblia não autoriza se falar de que Deus é quem põe no diabo o desejo e as obras e determina o que ele tem que fazer. É bem certo que Deus usa e faz o que quer com todas as coisas, mas o que Satanás está fazendo não é Deus usando dos seus dedinhos e comandando mais uma marionete. Não é. A Bíblia mostra claramente que as obras do diabo, o diabo não é um instrumento de Deus nesse sentido. Ele é um instrumento de Deus porque na sua astúcia, que ele pensa que está prevalecendo, que ele pensa que o seu plano, que o seu ato está vencendo Deus, quando ele percebe, ele fala: caramba, o que eu fiz fortificou o que Deus estava fazendo. Deus usa, assim, da astúcia dele para envergonhá-lo. Deus usa da obra dele para envergonhá-lo, mas Deus o trata como inimigo. Deus o baniu do céu for a reason, e não foi porque Deus determinou que ele fosse banido do céu e ponto. Ele não tem culpa nenhuma nisso. A coisa está indo longe, tá? É isso que me incomoda, e talvez por isso a gente está desenvolvendo essa série. Porque a coisa chegou nesse lugar. Chegou ao ponto de determinar e dizer, e nós vamos trazer vários notáveis calvinistas, mestres calvinistas, afirmando com todas as letras o que eu estou falando. Eu não estou dizendo isso do nada, não. É o calvinismo mesmo que afirma que um instrumento de Satanás é um instrumento de Deus, onde Deus determina tudo que ele faz desde o princípio. E onde é que a gente faz a distinção, então, de quem é Deus e quem é diabo nessa história? Eu sei que eu estou falando isso até da tremedeira, da dor na espinha, mas é porque não é assim, meu amado, tá? E as Escrituras vão nos mostrar que não é assim. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. É isso e mais outras coisas que nós vamos ver do que é que Deus pensa das obras do diabo. A sã doutrina, ou a doutrina saudável, como você queira,
é nada mais do que a verdade bíblica. Nós entendemos que a sã doutrina, ela é a própria Escritura Sagrada, aquilo que Deus trouxe, que Deus inspirou, iluminou e trouxe para nós como verdade, para nos guiar, para nos instruir, né? Para nos ensinar. Então, a sã doutrina, toda ela é baseada nas Escrituras e somente nas Escrituras. Eu sei que existem grandes obras, grandes mestres, né? Grandes professores, grandes doutores, grandes teólogos, grandes muitas coisas. E graças a Deus por eles, nos ajudam sim. Mas a sã doutrina, ela é puramente e unicamente baseada naquela Escritura inspirada por Deus, que não falha, as Escrituras Sagradas, que é chamada também de suprema verdade de Deus, né? E tem autoridade, tem peso de autoridade, peso de decisão, onde se diz sim, onde se diz não, é não, e não podemos ir além disso. Então esse tópico sobre a sã doutrina é muito importante, muito interessante, porque ela existe, e ela está aí, e é disponível a nós, para o nosso benefício, para o nosso aproveitamento. E que Deus possa nos abençoar muito, principalmente no estudo sobre temas tão controversos, tão polêmicos, tão abrasadores, né, com a verdade absoluta de Deus. O pelagianismo. Antes da gente entrar no pelagianismo, eu queria só falar uma coisa peculiar sobre o calvinismo. O calvinismo divide as coisas em dois grupos: aqueles que acreditam no que eles acreditam, que são os calvinistas, e aqueles que acreditam no oposto do que eles acreditam, não importa o nome. Geralmente são chamados de arminianos, né? Mas a questão não é nem essa de simplesmente arminianos e calvinistas. A questão é que tem sempre uma etiqueta, um label para se colocar nas coisas que eles não acreditam como sendo heréticas, antibíblicas, né? E as deles, as coisas calvinistas, sequer podem ser questionadas. Lógico que o pelagianismo trouxe heresias, trouxe coisas que não se podem levar, né? Porque eles negam o pecado original, eles dizem que o homem tem condições de andar sozinho, de se salvar, que a queda de Adão não representou a queda de toda a humanidade. Tem tanta coisa complicada no pelagianismo. O problema está em que às vezes eles pegam grupos que não defendem o pelagianismo, mas simplesmente porque não apoiam a doutrina da graça da maneira que eles apoiam, então nós somos pelagianos, ou nós somos arminianos de alguma maneira, ou nós somos qualquer outra coisa. Ou seja, são labels que são colocados para defender o seu próprio terreno, né? Então tudo tá. Isso é muito difícil, isso é um pouco desonesto, né? Numa conversa séria. Então o pelagianismo sim, tem heresias, né, incompatíveis com o Evangelho. Não tem como a gente lidar com isso, né? Nós conhecemos as disputas que houveram entre Agostinho e Pelágio, e vamos falar um pouco sobre isso, né? Para as pessoas entenderem de onde surgiu esses combates, e por que Agostinho fez esse combate, e por que em seguida Agostinho entrou na questão da predestinação. Tá? Talvez não no pelagianismo. Tem o semi-pelagianismo, que é uma coisa já mais moderada, né? Não tanto, mas que aceita já mais um pouco disso, né? Acredita que o homem pode iniciar ainda o processo de salvação. O arminianismo não crê jamais nisso, mas é comparado ao semi-pelagianismo por diversos calvinistas. Então eu não sei se maliciosamente, mal intencionadamente ou não, ou só por falta de conhecimento, o que eu acredito muito pouco, que o calvinista geralmente é muito bem entendido, muito culto, muito bem instruído, muito estudado. Para você ter uma ideia, a grande maioria do material teológico que nós temos hoje, eles são produzidos por calvinistas. Eles são pessoas muito bem preparadas. E não são coisas que nós temos que jogar fora, não. São coisas muito belas, muito boas. Mas algumas coisas nós temos que tirar, né? Como nós dissemos, elas não são verdades bíblicas e não são segundo Cristo. Nós temos que tirar. Vamos ver claramente delas e você vai identificá-las porque a Bíblia fala e deixa muito claro. Então vamos falar um pouquinho sobre o pelagianismo para a gente poder falar de sã doutrina, né? A gente não tem que ter medo de colocar na mesa outras coisas. E eu não estou aqui só para pisar em cima, né? E amassar o pelagianismo, porque são heresias, têm que ser tratadas como heresias. Mas eu não vou pegar outros grupos e juntar aqui para eu pisar em cima. Essa não é a ideia. Mas vamos falar assim um pouco sobre o pelagianismo para a gente entender até um pouco da história da igreja, tá bom? A teologia do pacto.
Bom, a teologia pactual é um sistema de interpretação que acredita que todas as promessas, todas as profecias do Antigo Testamento já foram cumpridas, né? E eles também discernem e compreendem essas profecias como sendo não literais, são todas alegóricas, não necessariamente é da forma que foi pronunciada, é uma alegoria. Então, a teologia do pacto é esse sistema que acredita que Israel, sim, foi um povo escolhido, né, de Deus, para a obra de preparar o caminho do Messias. Então, quando o Messias veio, né, e cumpriu sua missão, a missão de Israel também acabou. E também chamada de teologia da substituição, porque a partir daquele momento Israel deixou de ser o povo eleito de Deus. Israel não seria mais o povo de Deus. Hoje a igreja assumiu o papel de Israel de Deus. Então a teologia da substituição, ou teologia do pacto, trata Israel como um povo no passado, ou seja, aconteceu. A igreja como um povo do presente e do futuro. Israel, a igreja está acontecendo e acontecerá. E a teologia é baseada nisso mesmo, divide a história e divide o Velho e o Novo Testamento desta maneira. Então, Israel não sendo mais o povo eleito de Deus, não existe mais nenhuma promessa acerca de Israel. Não existe mais nenhuma tratativa com Deus acerca de Israel. Todas as tratativas com Deus acerca de Israel que estão mencionadas para o amanhã, para o futuro, você vê isso em Daniel, você vê em Apocalipse, você vê em tantos outros lugares, não se refere mais a Israel, se refere sim à igreja. Acharam uma maneira, né, de deslinkar as promessas de Deus para Israel, que são eternas e que Deus não muda, e encaixaram ali a igreja. Então nós vamos falar assim sobre a teologia do pacto e todo o desserviço que ela presta ao Evangelho. O teísmo aberto ou progressista é uma teologia que afirma que o próprio Deus estaria aberto a novas experiências, né? De que ele estaria aprendendo com os acontecimentos e que o futuro não está definido, ou seja, que Deus também não conhece o futuro. Aí você se assusta, você fala, não, isso não pode ser. Mas o teísmo aberto tem tido seu lugar em vários lugares onde você menos imagina. E com certeza não é isso que a Bíblia mostra, né? A Bíblia deixa claro, evidente e límpido sobre o futuro estar nas mãos de Deus, mas mesmo assim esse teísmo aberto tem achado lugar nos dias de hoje. Vamos falar sobre dispensacionalismo. E ao discorrer sobre dispensacionalismo, nós vamos ter uma dificuldade, porque existem múltiplas formas hoje, muitas correntes que defendem diferenças no dispensacionalismo. Vamos entrar no próprio módulo e falar sobre isso. O que vale a pena dizer agora é que o dispensacionalismo ele defende a posição literal das Escrituras, né, que é conforme está escrito. Não negando que existam outras formas de linguagem, né, que descrevem e falam de figuras que não são literais, mas tendo sempre um significado literal por trás de tudo isso. Vamos ter tempo de expandir um pouco isso. E vale a pena dizer que o dispensacionalismo e a teologia do pacto, eles não são compatíveis entre si, de forma nenhuma. Bom, a doutrina da predestinação nem sempre é apresentada e contada da mesma maneira. Aí que entra os sistemas lapsários, que dizem exatamente a ordem lógica, qual seria a ordem lógica, né, dos decretos de Deus em relação à queda do homem. Sim, aquela acontecida no Éden. O supralapsarianismo diz que quando Deus decretou a eleição, foi antes da queda do homem. Antes de Adão e Eva terem caído, desobedecido e terem sido separados de Deus, né, por causa do evento do pecado, Deus já havia feito esta predestinação, Deus já havia feito a eleição. O infralapsarianismo ou sublapsarianismo, ele diz ao contrário, ele diz que a eleição se deu, a eleição ocorreu depois da queda do homem, ou seja, houve a queda, o homem se separou de Deus, e aí Deus fez todo aquele trabalho de predestinação, de pré-ordenação, da eleição e etc. em relação ao homem. Então é essa ordem lógica que trata os sistemas lapsários. É bem interessante, é bem
É bem abrangente esse estudo, né? E é importante a gente estudar para ver as correntes que existem dentro do próprio calvinismo acerca de como a predestinação se deu, se foi uma coisa supralapsária, sublapsária ou infralapsária, conforme a gente pode ver, são termos sinônimos. E nós vamos entrar um pouquinho nisso para a gente entender, né? Porque tem diferença para alguns calvinistas o que aconteceu no Éden do que aconteceu depois do Éden. Preceitos de homens, coisas estabelecidas pelos homens, coisas oriundas dos homens. Sabemos que toda doutrina, toda norma que foi criada a partir dessa base, ou seja, estabelecida pelos homens e dos homens, elas devem ser rejeitadas, né? Porque elas não se sustentam. A Bíblia fala que nós devemos ter um único fundamento, né? Que é Cristo. E a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que nos foi dado, a sã doutrina da qual nós estamos falando agora. Então, nós temos sim coisas que são diferentes aqui, diferentes ali em termos de doutrina. Algumas a própria Bíblia de imediato já fala, olha, isso daí é perigoso, isso é um sofisma, isso é simplesmente uma filosofia humana, isso são rudimentos do mundo e por aí vai. E nós dispensamos imediatamente. Não tenha medo. Por mais lógico, por mais bonita que seja a filosofia, se ela não é Bíblia, se ela não é apoiada na Bíblia, você pode dispensar. Porque ali há veneno, ali há perigo. Então, quando você vê doutrinas que falam que Cristo não morreu por todos, foi só por um grupo, desconfia. É por isso que esse estudo está aqui, para a própria Bíblia trazer esses recados, né? E eu não tenho nenhum receio, eu tenho que proclamar isso. Então, os preceitos dos homens têm que ser trazidos à luz, e nós temos que estudá-los à luz das Escrituras, comparando Escritura com Escritura. Então, vamos sim ter um módulo para tratar dos preceitos dos homens. A Reforma Protestante. Bom, eu confesso aqui a minha incapacidade de avançar na Reforma Protestante muito a fundo, porque realmente é um mundo infinito, né? Eu estudei e tenho estudado muito e há muitos anos, e eu acho maravilhoso, aprendo muito, vejo o significado de que foi essa reforma, a importância da reforma nas nossas vidas hoje. Então, a reforma, na verdade, começou e universalmente é aceito quando Martinho Lutero afixou lá na igreja de Wittenberg, né, as 95 teses dele, em 1517 por ali. Então, a partir dali, começou o movimento a ser fortalecido e criado em vários países, em vários estados, em várias cidades, né? Então, a reforma não é necessariamente um movimento calvinista, pelo contrário. Existem calvinistas na reforma que vieram depois, né? Depois de Lutero, e existem outros da reforma não calvinista. Reforma de quê? Reforma do que existia até então, que era o sistema romano, o sistema da Igreja Católica Romana, que eles não decidiram criar uma outra igreja, mas reformar a existente. Existem alguns grupos que fizeram reforma, sim, não é reforma, fizeram outro movimento, né, que não se incluiu nesta reforma. Todavia, foi uma mudança radical, forte, baseada toda ela inicialmente na justificação, né? E a salvação por obras e tantas outras coisas importantes que foi necessário demais ter acontecido. Foi um grande mover no mundo da época que tem impactos até hoje no mundo atual. Então, por que nós temos que falar da reforma? Não que nós vamos fazer um curso longo de 5, 10 anos aqui da reforma, que tem material para isso. Não é a ideia. A ideia é dar realmente um lampejo, uma pincelada, para você que não conhece, entender um pouco, né? De onde está localizado toda essa discussão sobre predestinação e qual é a importância dela e qual foi a importância dos reformadores nessa nossa discussão de hoje. Então, a reforma protestante entrou aqui como um tópico super importante, mas é só uma pincelada. O Catecismo de Heidelberg, né, uma cidade alemã, lá pelo ano de 1565, teve esse catecismo. É um vigoroso documento que é uma síntese do recém-formado calvinismo, né? São 129 perguntas e respostas, baseadas em Romanos,
né? Uma das mais belas confissões de fé que tem, é um negócio bastante interessante, você aprende muito ali, e até hoje é usado esse catecismo em várias igrejas para o ensino do calvinismo. Todas essas perguntas e respostas foram baseadas em Romanos, e é um documento bem interessante da gente ler, avaliar, e, né, merece que a gente debruce sobre ele um bom tempo. Nós vamos estar dando uma pincelada maior, explicando melhor o catecismo de Heidelberg. Aparece então a remonstrância. A remonstrância ocorreu depois desse catecismo de Heidelberg, onde 46 ministros, pastores, né, ligados a Armínio, que protestaram, que levantaram um forte protesto contra esse catecismo de Heidelberg, contra o calvinismo, portanto, dizendo que eles não deveriam sequer ser pregados, né? Eles eram tão hereges, tão fora das escrituras, que eles não poderiam sequer ser pregados aos cristãos. E levantaram 5 pontos fortes no documento que foi apregoado, foi publicado, né, para todos os cantos, dando a posição deles. Houve uma contra-remonstrância, certamente feita pelos calvinistas, para discutir esse assunto. E houve uma batalha aí bem razoável, né, bem forte, que até se excedeu a das ideias, né, a coisa ficou bem esquisita. E foi daí, né, desse documento da remonstrância, que surgiu o Sínodo de Dort, que nós vamos entrar nele mais tarde, eu vou falar sobre isso. Vai haver um módulo para tratar disso, que foi onde surgiu os 5 pontos do calvinismo, que falamos aqui, da tulipa, né? Que foi basicamente uma resposta a esse documento da remonstrância. Então, vamos estudar sim, ver um pouco mais do que se tratou essa remonstrância, que movimento foi esse e como ele foi tratado na Reforma. Os cânones de Dort, de onde são tirados aqueles 5 pontos do calvinismo, né, que são os acrônimos da palavra tulip, né, nós já mencionamos ele um pouco atrás, nós estaremos estudando isso. E os cânones de Dort foi o resultado do documento gerado do Sínodo de Dort, essa reunião que aconteceu, e tiveram vários sínodos de Dort, né, um deles, o maior deles, chamado Grande Sínodo, foi em 1619, essa reunião própria onde gerou-se os cânones de Dort, que foi resposta, sim, à remonstrância, né? Esse documento do Cânones de Dort, que perpetua até hoje, é estudado até hoje, ele surgiu como uma contra-remonstrância. Então, várias igrejas da Europa estiveram reunidas ali para responder, para afirmar, para confirmar e para elucidar os pontos do calvinismo. Então, vamos estar dando uma entradinha, como eu disse, vai ser profunda, mas não vai ser tão profunda, mas vai ser um módulo interessante da gente falar sobre os cânones de Dort. Os padrões de Westminster. Então, após o Sínodo de Dort, né, aquela discussão controversa do calvinismo continuou e passou do continente para a Inglaterra. E nesse evento, nesse encontro de Westminster, foram gerados esses padrões de Westminster, que é considerada a declaração de fé mais completa, mais ampla, mais detalhada do calvinismo. Esses padrões são os que adotam a Igreja Presbiteriana até hoje. Então, a Igreja Presbiteriana ela foi fundada e montada em cima dos padrões de Westminster. Estaremos entrando um pouquinho mais, abrindo um pouco mais o leque em relação ao que foi o Westminster e o que representa hoje essa convenção e esses padrões. As Institutas de Calvino. Bom, falar da obra de Calvino não é uma coisa muito fácil, porque ela é muito extensa. Calvino fez comentários sobre quase toda a Bíblia. No Novo Testamento faltou só 2º e 3º João e Apocalipse. É muita coisa. E no Velho Testamento faltaram somente 11 livros. Então é muito material, uma coisa muito extensa. Mas a obra-prima do protestantismo, como é chamada, foram as Institutas da religião cristã, que Calvino escreveu para a formação de um cristão, né? Um documento lindo, extenso e muito grande. E é para lá que a gente se volta, para as Institutas de Calvino, para conhecer da teologia de Calvino. Então vai ser um módulo bastante interessante. Os 5 solas. A palavra sola em latim quer dizer unicamente ou somente. São a base, são os pilares da reforma protestante em relação à Igreja Católica. Então é um documento muito poderoso, muito difundido e muito marcante para a reforma.
Então temos o sola Escritura, que é somente a Escritura, o sola Christus, que é somente Cristo, nada além de Cristo, sola gratia, que é somente a graça, solo fide, somente a fé, e soli Deo glória, somente a Deus glórias. É um documento interessante, fabuloso, marcante, e que realmente reside ali as proposições teológicas da Reforma como os pilares que foram montados ali. É bem interessante esse módulo, muita coisa boa a gente vai aprender e guardar. Tito 3,8. Fiel é a palavra, e eu quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. A palavra é fiel, e eu quero que você a proclames com firmeza. Eu sei que esse tema, todos esses momentos que vamos passar junto discutindo o tema, podem ferir suscetibilidades, causar milindres, eu sei disso. Mas a palavra do Senhor é clara para mim. Eu quero que você a proclames com firmeza. Proclamar é diferente de debater, defender, argumentar, brigar, discutir. Proclamar é anunciar essa palavra. É o que nós vamos estar fazendo aqui agora. São 70 módulos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, é muita coisa. E eu sei também que eu estou indo de encontro ao padrão da internet, ao padrão razoável, né? Porque hoje em dia ninguém tem muito tempo de ler, não gosta. Ou também, se o vídeo for um pouquinho longo, eu mesmo quando vejo, poxa, 15 minutos, 20 minutos do meu tempo vendo isso, ouvindo isso, será que vale a pena? Será que eu quero? Né? Quanto mais instantâneo, mais rápido, mais rápido acontecer, melhor. Eu vou de encontro a tudo isso, porque não tem como. Somente aquele que está realmente interessado em avançar e se aprofundar neste tema vai conseguir participar de todo esse trabalho que a gente está fazendo. Porque vai de encontro a todos os padrões. Mas vá até o fim. Vá até o fim, nós vamos tentar ser razoável, o máximo possível, mas tem coisas que a gente só descobre se a gente cava fundo. Tem tesouros que são mais profundos, né? Não podemos ser rasos, não podemos andar na superfície. Para a gente entender, para a gente comer e para a gente aproveitar essa substância toda, a gente tem que cavar um pouco mais fundo. Então aproveite, vá fundo comigo em tudo isso aí. Nossa intenção aqui é a de glorificar e de honrar aquele que nos resgatou de tão densas trevas. Que o Senhor nos abençoe na condução deste tema e abençoe a sua vida em abundância e sem medidas. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está consumado. Há esperança para todos, porque um alto preço foi pago.